Quando a gente pensa assim na queda na taxa de juros, a gente tem efeitos de primeira ordem e a gente tem efeitos de segunda ordem, né? O que são esses efeitos de primeira ordem? O que é mais óbvio, que todas as pessoas, todos os investidores que têm um pouco mais de tempo de investimento já sabem, já têm uma percepção, mesmo que ligeira percepção, mas os efeitos de segunda ordem é o mais relevante, é efetivamente o mais importante, tá? Mas vamos tratar aqui primeiro pelos efeitos de primeira ordem, depois pelos efeitos de segunda ordem, tá? Que é o mais relevante que eu quero destacar para você. Quais são os efeitos de primeira ordem da queda na taxa de juros? É um efeito muito claro e explícito e urgente, é que um juro menor, uma taxa Selic menor, faz com que os investidores, os grandes empresários, tenham a necessidade de aprender a investir, porque vai acabar a farra do 1% ao mês. Né? A farra do 1% ao mês está com data marcada. O que é a farra do 1% ao mês? É você não precisa fazer nada, você fica lá sem empreender, você fica lá sem investir, você consegue rentabilizar o seu dinheiro em 1% ao mês. Ou seja, esse é o mundo dos rentistas, não é o mundo dos investidores. Né? Então, quando acaba essa farra do 1% ao mês, as pessoas precisam se mexer de forma geral. O grande empresário que estava com um monte de dinheiro em caixa investido em renda fixa, dinheiro lá no caixa da sua empresa e não estava expandindo muito seus negócios, agora para ele conseguir ter um lucro maior, um crescimento da lucratividade, ele precisa investir, ele precisa fazer outras coisas, investir no negócio dele, não em renda fixa. Aquelas pessoas que estavam acomodadas porque a renda fixa estava rendendo 1% ao mês, agora tem que começar a se beliscar. Opa, como que eu vou conseguir obter um bom resultado a partir de agora? Por quê? Porque a farra do 1% ao mês na renda fixa acabou. Então acaba temporariamente o mundo dos rentistas e começa o mundo onde a gente realmente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? E essa questão é para os investidores. Então uma questão que você tem que ter muito forte dentro da sua cabeça. Você tem a necessidade de aprender a investir nesse momento. Se você está com grande parte do seu dinheiro investido em renda fixa, a taxa Selic serve como uma taxa de referência, tanto para empréstimos, financiamentos, quanto para a rentabilidade da renda fixa. Então, sua rentabilidade vai cair muito, daqui a pouco vai estar muito próximo da poupança e você, quem sabe, vai estar rendendo abaixo da inflação, isso até pode acontecer. Então, você precisa se mexer para aprender a investir, levar isso a sério e se comprometer com o seu conhecimento, tá? Outro ponto importante, né? O juro menor é benéfico para absolutamente todo mundo, para toda a economia. Né? Por quê? Justamente porque os empresários estão com muito dinheiro parado, investido em renda fixa, porque está com uma rentabilidade mais alta, sem fazer nada, consegue ganhar dinheiro 1% ao mês. Agora eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que se mexer. Se eles se mexem, eles buscam expandir os seus negócios. Como o juro está mais baixo agora, eles podem inclusive fazer financiamentos para conseguirem expandir os seus negócios. E sempre que você tem uma expansão dos negócios, acaba que você tem um aumento na empregabilidade. E a gente entra num ciclo muito positivo, né? Aumentou a empregabilidade, vamos lá. Taxa de juros caiu. Ou seja, o custo de oportunidade agora é outro para o empresário deixar seu dinheiro parado. Então agora tem um custo muito alto dele deixar parado. Ele precisa movimentar isso no negócio, na economia. Ele vai buscar expandir os negócios. Ao buscar expandir os negócios, o que ele vai fazer? Ele vai contratar pessoas, vai empregar mais gente vai ter dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, o que é que vai acontecer? Tem mais gente consumindo. Se tem mais gente consumindo, esse mesmo empresário tem que aumentar a sua produção. Então, além de expandir o negócio, ele aumenta a produção. E se ele aumentar a produção, você tem basicamente mais gente sendo contratada, sem mais pessoas não tem como fazer isso, mais gente contratada, mais gente com dinheiro no bolso, mais consumo e a gente entra num ciclo muito positivo aqui. Então o principal ponto é que o consumo vai aumentar. E com o consumo aumentando, basicamente você tem uma pessoa consumindo um produto que você vende, você gera, essa pessoa que está consumindo gera mais renda para você, você vai gerar mais renda para outra pessoa, então a economia se dá muito bem. Né? Qual é o tendão de Aquiles? Quais são os efeitos de segunda ordem? Quais são os problemas explícitos? Né? É justamente esse aumento da produção. O que acontece? Até um dado momento, os empresários aqui no Brasil conseguem aumentar a produção. Só que a gente tem uma quantidade de pessoas desempregadas muito alta. E quanto mais você aumenta o consumo, mais essas pessoas vão passar também a ter reajustes salariais maiores, que vão fazer com que elas queiram consumir ainda mais. Porque agora, poxa, a gente está num momento de crise, as pessoas não estão sobrando muito para a maioria das pessoas. A partir do momento que começa a sobrar, as pessoas querem comprar coisas mais sofisticadas. As pessoas querem comprar mais coisas, aumenta o padrão de consumo. E como que a gente vê um aumento da produção compatível com esse aumento do consumo nesses momentos da queda na taxa de juros? Quando a gente tem investimento direto
principalmente de investidores e empresários estrangeiros aqui no Brasil. O que seria investimento direto? Investimento direto nada mais é do que o aumento sustentável da capacidade produtiva do país. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para você que vai fazer mais sentido. Ó, o que você vê nessa imagem aqui? A gente está no site da FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas, e o IBRE, ele faz um cálculo do PIB potencial do país. O que é esse tal de PIB potencial? É o que mede a nossa capacidade produtiva. Então, quanto que o Brasil tem de capacidade produtiva com o passar do tempo? Por meio de vários cálculos, várias análises, eles chegam a essa conclusão. E a gente tem aqui, ó, na linha laranja o PIB potencial do Brasil até o primeiro trimestre de 2023, que é a última data de conclusão desses cálculos, né? E a gente vê que a gente teve um PIB potencial crescendo até 2014, depois ficamos estacionados e com diversas mudanças que a gente teve na economia, a partir do fim de 2022 a gente teve uma leve elevação no nosso PIB potencial, ou seja, na nossa capacidade produtiva total. Na linha azul escura, você está vendo o PIB efetivo. O que é o PIB efetivo? É o quanto efetivamente se gera, se constrói de riqueza na economia. Quanto que está efetivamente sendo gerado de riqueza na economia. E a gente viu aqui que a gente teve um crescimento no nosso PIB efetivo até ali 2014, depois a gente teve um tombo, a pior crise da história já documentada para um país que não estava passando por uma guerra. Esse é um título que a gente leva. Tá? A gente teve essa grande crise 2015, 2016, depois a gente teve uma melhora vagarosa, veio o impacto da semana do álcool gel e agora o que acontece? A gente já está operando muito próximo do nosso PIB potencial. E aqui que o tiro pode sair pela culatra. Aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Vou mostrar dados para você, não opiniões, tá? Sempre que, pensa comigo, sempre que você tem um PIB efetivo acima do PIB potencial, é a mesma coisa que você está correndo com os seus batimentos cardíacos acima da sua frequência cardíaca máxima. Então, digamos que você seja uma pessoa, tenha 40 anos, e a sua frequência cardíaca máxima é 220 menos 40, 180. Se você correr por muito tempo a um batimento de 190 batimentos por minuto, o que vai acontecer? Uma hora você vai desmaiar, muito provavelmente. Tá? A 210, você vai desmaiar. Então, você vai para UTI. O que vai acontecer? O que aconteceu já no passado? O Brasil foi para UTI. Então, olha só. Se a taxa de juros está caindo, vai aumentar o consumo. Se aumentar o consumo simplesmente porque a taxa de juros caiu, agora está mais fácil de pegar empréstimo, as pessoas estão com vários sonhos engavetados, agora está mais barato o financiamento, empréstimo e tudo mais. Se vai aumentar o consumo, vai ter mais gente empregada, mais gente com dinheiro no bolso, o que a gente tem que ter? Um PIB potencial subindo também. O PIB efetivo não adianta ele subir só. O PIB potencial tem que subir junto. Como que o PIB efetivo sobe? Naturalmente, reduziu a taxa de juros, o PIB efetivo tem tudo para subir. Tá? O grande problema é que nós já estamos operando na capacidade máxima da economia. O consumo já está igual à nossa capacidade máxima. Ah, Vinícius, mas é a capacidade ociosa da indústria. Bom, a gente tem distorções em alguns setores e tem capacidade ociosa em outros setores. Isso aqui é uma média da economia como um todo. Mas se a gente tiver um PIB efetivo acima do potencial por um período de tempo relevante, né? Às vezes, aconteceu aqui por 2, 3 meses. Tudo bem, não vai gerar transtornos. Agora, aconteceu aqui por alguns anos, a gente vai ter um tombo, a gente vai para a UTI. E esse é o risco do Brasil ir para a UTI justamente por conta do aumento do consumo, que pode parecer muito louco. Porque se aumenta o consumo, as empresas vendem mais, a economia prospera, só prospera se tiver aumento da capacidade produtiva. Se você tem muito mais pessoas querendo comprar determinados produtos e a oferta desses produtos está exatamente igual à de antes, o que vai acontecer? Escassez de produtos. Quando você tem escassez de produtos, quando você vai num prédio e existe só um apartamento com uma configuração que você quer, ele é de ponta assim, que pega o nascer do sol, é só aquele, não tem nenhum igual com a mesma vista, não, nenhum igual. E tem 15 pessoas querendo comprar. O que vai acontecer com o preço desse apartamento? Vai aumentar. Porque o vendedor ele vai dizer, quanto que você, Vinícius, quanto que você paga? Quanto que você, Cláudia, quanto que você paga? Quanto que você, Josué, quanto que você paga? E cada um vai dando um lance maior até que alguém leva. Com os produtos, com tudo na economia é assim também. Então, se você tiver um aumento do consumo, mas não tiver um aumento da produção, um aumento da oferta, você tem inflação. E se você tem um aumento da inflação, o que você tem? Uma interrupção do ciclo de cortes na taxa de juros e uma interrupção da melhora econômica do país. E quando a gente vê a realidade, o que está acontecendo com o investimento direto no país, olha só, eu estou no site do Banco Central do Brasil,
tá? Onde a gente pega as estatísticas do setor externo. No fim de cada mês, eles divulgam, né, essas estatísticas. E o que a gente consegue ver no site do Banco Central do Brasil? A gente vê o seguinte, tá? A gente vê que o investimento direto no país, o que é investimento direto? Basicamente, investimento direto é aquele capital que ele é aplicado, como por exemplo, instalação de empresas. Agora tem uma empresa, acho que é chinesa, BYD ou BYD, BYD, para produzir carros elétricos, que está se instalando no Brasil, fazer um investimento de 3 bilhões. Isso aqui é investimento direto. Então, quando você tem instalação, né, de empresas aqui que vão gerar emprego, que vão aumentar a produtividade de forma relevante, não simplesmente a gente aumentar um pouco a capacidade produtiva. E o que a gente vê? Em 2022 a gente teve um ingresso muito grande de investimento direto no Brasil. Em 2023 o negócio começou a desandar. 2023 a gente vê que está caindo esse ingresso de investimento direto no país mês após mês. O que a gente vê também? Investimentos em carteira. O que é investimentos em carteira no mercado doméstico? A gente tem basicamente investimentos em renda fixa e na Bolsa de Valores. Tá? E o que a gente vê em 2023? Janeiro entrou bastante, até março caiu, depois voltou, depois caiu muito em maio, junho voltou. E o que a gente viu acontecer um dia após a queda na taxa de juros? A gente viu o dólar valorizando quase 2%. O que isso significa? Que o investidor estrangeiro está tirando dólares aqui do país. A queda nos juros vai gerar um aumento no consumo. O aumento no consumo, em tese, é benéfico para a economia, exceto se a gente não tiver um aumento da capacidade produtiva junto, se a gente não tiver um aumento do investimento direto no país, que efetivamente é o que gera o aumento da nossa capacidade produtiva. Já estamos com o PIB potencial, ou com o PIB efetivo batendo no PIB potencial, então estamos na nossa capacidade máxima já de produção da economia. A gente precisa de investimento direto, só que está diminuindo o investimento direto. E, além disso, os investidores deram um sinal claro, um dia depois, no dia 13 de agosto de 2023, um dia depois da queda da taxa Selic, de que tem muito dólar que estava sendo investido em renda fixa aqui no Brasil, que já começou a sair do Brasil. Por quê? Porque agora a rentabilidade da renda fixa está menor. Então, existe um fenômeno chamado carry trade, que basicamente pega um especulador estrangeiro, ele pega dinheiro emprestado lá no Japão com uma taxa pequenininha e vem investir aqui no Brasil pagando mais de 13% ao ano. E aí, basicamente, ele começa a ganhar muito dinheiro. Estados Unidos está rendendo 5,5% a renda fixa, aqui está 13%. Daqui a pouco aqui vai estar 10%, Estados Unidos 5%. Opa, será que eu corro risco de trocar meus dólares, meus ienes por dólar e dólar por real, uma moeda muito mais fraca, não tem nem 30 anos, para eu ganhar só 5% a mais ao ano? 5% é que o dólar pode oscilar em 2, 3 dias. Então ele começa a fazer conta e refletir, será que eu devo continuar investindo no Brasil? E esse é exatamente o segundo ponto, o diferencial de juro. O diferencial de juro é essa comparação. Deixa eu mostrar aqui na tela para você. Olha só, aqui na linha laranja você vê a nossa taxa Selic aqui no Brasil, nossa taxa básica de juros, que inclusive ainda não foi atualizada porque ela tem uma atualização mensal, tá? Mas que já caiu um pouquinho, está em 13,75%, 13,25% agora ao ano. E aqui você tem a taxa de juros americana, né? A taxa de juros americana está subindo, vai continuar subindo muito provavelmente mais um pouco, até um patamar de no máximo ali uns 6%. Talvez pare por aqui, talvez vá até uns 6%. Então a diferença entre o quanto rende a renda fixa nos Estados Unidos e o quanto rende a renda fixa no Brasil, cada vez vai afunilar mais. Cada vez o diferencial de juro vai ser menor, né? Se a gente pegar aqui e colocar o próprio dólar, né? Vamos colocar aqui, ó, USD, BRL. A gente vai ver o seguinte, a gente tinha um diferencial de juro aqui em 2019, tá? A taxa Selic no Brasil estava em 6%, nos Estados Unidos estava em 2%. No momento em que começou a afunilar esse diferencial de juro, o que aconteceu com o dólar? Subiu. E o que acontece a partir daqui? Olha só que interessante. Cada vez mais o diferencial de juros a partir de 2021 foi aumentando. E o que aconteceu com o dólar? Ele deu uma leve corrigida. Tá? Daqui para frente, o que vai acontecer? Taxa de juros no Brasil vai cair e taxa de juros nos Estados Unidos ou vai subir mais um pouco ou vai continuar parada aqui por bastante tempo. Isso já foi um aviso deles. Talvez um movimento similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Então, cada vez o diferencial de juros vai diminuir mais. Quando o diferencial de juros diminui, o que acontece com o dólar? Ele pode subir. Se o dólar sobe, todas as matérias-primas que existem no mundo são cotadas em dólar. Então, aumenta o custo de produção para as empresas. Se aumentar o custo de produção para as empresas,
O que vai acontecer? As empresas, para manter a sua margem de lucro, vão repassar esse aumento de preço para os clientes. Isso vai gerar inflação. Então a gente tem dois riscos da inflação. Daqui a algum tempo, não estou dizendo para o mês que vem, estou dizendo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque esse é um processo que leva tempo para acontecer. Mas olha só, a gente tem um risco de inflação por conta de um PIB potencial que não sobe, ou sobe muito pouco, e a taxa de juros vai cair, o PIB efetivo vai provavelmente para cima do potencial. E a gente também tem um risco de inflação por conta de um possível aumento na cotação do dólar. É por isso que eu falo para você sobre por que eu estou investindo mais em dólar, por que eu estou aumentando meus aportes exterior, por que eu estou acelerando o passo, porque o dólar abaixo de R$5 é realmente uma grande oportunidade, na minha visão. E quanto mais diminuir esse juro, mais os investidores, principalmente especuladores estrangeiros que investem em renda fixa aqui para aproveitar um juro alto, um juro gordo, eles vão começar a pensar, será que, ok, com uma diferença de 8,5% de rentabilidade, faz sentido investir no Brasil, mas e agora que está 7%? E agora que está 6%? E agora que está 5%? E agora que está 4%? Quanto mais diminuir essa diferença entre os juros, mais dólar pode sair daqui, e mais dólar saindo daqui, o que é que pode acontecer? Esse dólar dispara. Isso gera inflação e também interrompe o ciclo de queda nos juros. E se interromper o ciclo de queda nos juros, basicamente interrompe a melhora econômica no país.